Células-tronco. As células-tronco podem ser divididas em células embrionárias e células adultas. Iremos abordar o tratamento possível com ambos os tipos de célula. Promoção à saúde. Tópico 1. Pesquisas e avanços. As pesquisas e avanços com células-tronco têm sido extremamente promissores e abrangem diversas áreas como 1. Doenças degenerativas. Pesquisas estão em andamento para utilizar células-tronco no tratamento de doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla. 2. Lesões da medula espinhal. Estudos exploram o potencial das células-tronco na reparação de lesões na medula espinhal, buscando restaurar a função motora e sensorial em pacientes. 3. Doenças cardíacas. Cientistas investigam o uso de células-tronco para reparar o tecido cardíaco danificado após um ataque cardíaco, com o objetivo de melhorar a função do coração. 4. Medicina regenerativa. As células-troncos estão sendo estudadas para a regeneração de tecidos, ossos e órgãos danificados, oferecendo novas perspectivas para o tratamento de lesões e condições crônicas. 5. Terapias personalizadas. Pesquisadores estão explorando a ideia de terapias personalizadas, onde as células-tronco do próprio paciente são usadas para evitar rejeições e melhor eficácia nos tratamentos. Essas pesquisas representam apenas uma pequena parcela do amplo espectro de avanços no campo das células-tronco, mostrando seu potencial para revolucionar a medicina em diversas áreas nos próximos anos. Atualmente, os investimentos em pesquisa com células-tronco têm aumentado gradativamente com os avanços científicos comprovados e aplicados em seres humanos, auxiliando no tratamento de diversas doenças. As células-troncos utilizadas possuem capacidade de reprodução e duplicação, gerando células com características iguais ou até mesmo se diferenciando em outros tecidos. Os estudos ainda estão em uma evolução contínua, mas já se pode observar resultados positivos, demonstrando ser um campo promissor para a medicina. Todavia, algumas pesquisas ainda revelam que existem limitações a serem superadas, com o controle de indiferenciação ou até mesmo de uma resposta imunonegativa do receptor. Portanto, a partir das informações abordadas, percebe-se que a célula-tronco representa uma ótima alternativa de tratamentos para ser aplicada até mesmo em doenças consideradas críticas, mas obviamente se dará a partir de mais pesquisas e trabalho para a consolidação dos procedimentos a serem adotados. Podemos dar de exemplo várias aplicações de célula-tronco, como a aplicação de célula-tronco na substituição de tecidos, membros e órgãos, a aplicação de célula-tronco na restauração do sistema cardiovascular, a aplicação de células-tronco no tratamento de doenças do sistema nervoso. Basicamente, existem dois tipos de células-tronco. As que são estreias de tecidos maduros, como o cordão umbilical ou a medula óssea, são mais especializadas e dão origem a apenas alguns tipos de tecidos do corpo. As pesquisas realizadas com o uso dessas células têm demonstrado a sua eficácia no tratamento de diversas doenças, a exemplo da leucemia, doenças cardíacas e doenças hematológicas. As células-tronco embrionárias, por sua vez, apresentam a capacidade de formar qualquer tecido do corpo. Está sendo pesquisado em todo o mundo o potencial dessas células para o tratamento de diversas doenças graves, como câncer, diabetes, doenças genéticas, lesão de medula espinhal, demências, doença autoimune, entre outras. Um dos principais tratamentos a partir de células-tronco é o de transplante de medula óssea, conhecido também como transplante de células hematopoéticas. As células-tronco hematopoéticas são responsáveis pela manutenção dos diversos tipos de células sanguíneas. O transplante de células-troncos hematopoéticas é a terapia utilizada no tratamento de doenças do sangue, sejam elas benignas ou malignas, hereditárias ou adquiridas. O tratamento consiste na retirada de células progenitoras saudáveis do próprio paciente ou de um doador compatível e na sua posterior inserção na circulação sanguínea do paciente, se alojando em sua medula óssea para a formação de células sanguíneas saudáveis. É importante ressaltar que os tratamentos com células-tronco ainda não integram o arsenal terapêutico clinicamente comprovado, pois são considerados experimentais pela comunidade científica. O uso de células-tronco permanece restrito a pesquisas clínicas, exceto no caso de transplante de medula óssea. É importante ressaltar que o assunto células-tronco continua sendo um assunto polêmico dentro da comunidade científica, devido ao fato de que, quando se trata de células-tronco embrionárias,
Para fins de pesquisa, o embrião precisaria ser destruído para a utilização das mesmas. Portanto, muitos consideram que seria feita a interrupção da vida para poder retirar as células. Diante disso, foi criada uma legislação no Brasil que impede que seja feita extração de células-tronco de embriões concebidos de forma natural, ou seja, apenas é permitida a extração de células-tronco de embriões que sejam resultado de inseminação in vitro. Em 1999, as células-tronco foram eleitas o avanço científico do ano pela revista Science, por se tratar de um tratamento promissor aos olhos da comunidade científica devido ao seu grande potencial de recomposição de tecidos danificados. Diante de todas as informações apresentadas, para fazer doação de medula óssea a fim de tirar células-tronco da mesma, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado de saúde e não possuir nenhuma doença infecciosa transmitida pelo sangue, como, por exemplo, HIV ou hepatite. Portanto, pesquisadores estimulam a doação de medula óssea a fim de extração das células-tronco da mesma, para que as pesquisas possam avançar ainda mais. Doe medula óssea você também.